A história dos nascidos e não nascidos, aspirantes a ativadores, halo de luz, escudos, efeito de atração e sucção que a sala humana provoca nos que voltaram à tona. Continuação, parte 3C. Hoje é dia 8 de março de 2023, são 1h30 na Alemanha. Bem-vindos ao meu canal Jetzt die Wahrheit. Aspirantes a ativadores. A história dos nascidos e não nascidos. Vou dar continuidade à terceira parte do capítulo que eu comecei a narrar dia 7 de março. Vamos relembrar um pouco o último vídeo onde paramos. O aspirante Kaique recomendava ao aspirante Guto o uso do escudo Zucchifizi-Fox, porque ele é especial para os retornados à tona. E disse a ele que esse escudo iria permiti-lo assistir à sala sem ser sugado e tornaria ele resistente ao poder da força de atração que a sala exerce naqueles que vieram à tona há pouco tempo. O aspirante Guto apertou a mão do aspirante Kaique e, expressando um sorriso agradecido, soltou-lhe as mãos e se afastou. Se dirigiu para o ambiente cuja matéria do espaço em que esse ambiente se localizava era similar ao ar que conhecemos aqui, mas um ar muito mais agradável. Era como se fosse uma matéria que permite aos que vieram à tona um período suave e tranquilo, para que pudessem ir se adaptando vagarosamente a outros espaços do vazio do ar, até poderem experimentar a não existência do tudo que experimentaram como humanos. Eu não acho um desenho que pudesse representar o ar, o espaço criado, e vou colocar algumas imagens que achei aleatoriamente. Os ativadores criaram um ambiente para eles, um espaço especial, de maneira que eles possam ir se adaptando sem ficarem confusos e podendo lidar com o que ainda tinham com eles, todas aquelas impressões, lembranças, sentimentos, sensações da sala. Fosse o que fosse que eles tivessem ainda da sala existencial humana. Nesse ambiente, o próprio espaço percebia o que cada aspirante precisava dentro dele e ia sendo desenhado para existir, para que o aspirante usufruísse do que tinha como desejo dentro da sala. O espaço tinha vida, não era um espaço criado dentro de uma sala, mas sim um espaço vivo de criação dos ativadores. Podia ser algum lugar que desejou estar e nunca esteve, um sonho, um jardim de mais pura beleza e perfumes, um quarto numa floresta linda. Os jardins pareciam estar nos céus, como em nuvens flutuantes, com muita iluminação e ainda gotículas de ar mais brilhantes do que cristais também flutuavam e saltitavam no ar. Eu levaria dias descrevendo com riqueza de detalhes todo o espaço ativador, aquele lindo cenário ofertado aos que voltavam à tona, e ainda assim eu não seria fiel ao que a matéria ativadora de amor podia criar, tudo bem ali e sem custar nada a ninguém. O que fosse necessário e desejado, eles teriam a hora que quisessem e até quando quisessem. Mas não tenho como descrever com mais detalhes como tudo acontecia ou era, pois é algo além de surreal, além dos sonhos, de qualquer coisa já imaginada ou pensada. Imaginar a beleza da pureza de ambiente, daquele ar leve e suave, de todo aquele espaço, e mais ainda, todo aquele amor permeando o ambiente, o amor que tudo ali era feito, é algo que não sabemos mais fazer, apenas quando temos referência do que o sistema em que estamos nos mostra ou já mostrou. E tudo que ele nos mostra de belo, de amor, é roubado de nós mesmos ou dos ativadores. De certa maneira, isso agradava aos que haviam voltado à tona. Assim que chegavam, não havia o impacto da necessidade imediata de raspar toda a lembrança se essa fosse controlada pelos que foram resgatados,
os que voltaram à tona e tiveram o privilégio de se tornar um ativador nascido. Então eles poderiam ir se purificando, se libertando e com calma podiam trabalhar todas aquelas dores e lembranças que ainda podiam restar e abandonar completamente a capa e pele humana. E também vagarosamente, no tempo de cada um, tempo, entre aspas, que alguns ainda podiam sentir, pudessem ir então se desligando da conexão com o canal que utilizavam quando estavam como humanos, ou seja, o canal da mente humana. E faziam assim até a adaptação completa de sua mente humana para a mente de um aspirante e depois para se tornarem um ativador nascido, que não precisam de mente. Há os ativadores que nunca nasceram, e há os que nasceram e se juntaram à frente de resgate e libertação dos DNAs. Havia alguns DNAs que eram resgatados e não precisavam de muito tempo e rapidamente já se sentiam como eram antes de caírem no mundo sedativo da enganação e sofrimento, que é o nosso. Então, esse local onde ficavam os aspirantes a ativador, durante o tempo que eles ainda estavam com lembranças, vamos usar essa palavra para que eu possa ir contando a história de maneira que vocês entendam. Então, esse local permitia a eles ter tudo o que precisassem para voltar à tona completamente e sem lesões. O local, depois, aos poucos, ia se tornando mais e mais limpo e mudando a matéria que sustentava aqueles que precisavam dessas lembranças para entenderem o que estava acontecendo, e ela ia se tornando a nova matéria, que não é matéria como entendemos, mas vamos chamar de matéria dos ativadores. E este local, o poder deste local, ele ia tirando a energia da matéria que sustentava as lembranças e impressões humanas que eles tiveram, que necessitaram ainda assim que chegaram, mas de maneira muito, muito amorosa. É como se tivesse ali dentro a matéria dos ativadores e junto a ela a matéria da sala humana que eles viveram como humanos. Então, para adaptação àquela matéria original, alguns deles precisavam estar recebendo a nova matéria vagarosamente. Para adaptação e reconhecimento da matéria deles, a original, que todos nós somos quando saímos daqui e depois ainda mais longe quando voltamos a ser apenas nós, sem participar de mais nada do mundo da ilusão da existência. É bastante difícil para uma mente humana entender que saindo daqui não vai ser esse físico, não vai ter essas matérias, não vai ter luz, não vai ter escuridão, não vai ter mente, não vai ter nada disso. Parece um nada para eles, porque a mente humana foi muito limitada, então ela não consegue entender nada além do que o sistema permitiu. A matéria do espaço criado para eles pelos ativadores não nascidos ia oferecendo a eles esse reconhecimento deles mesmos, da lembrança de quem eles haviam sido e de quem eles são realmente, e tudo mais que pudesse deixá-los mais tranquilos e que estivessem em ambiente agradável. Tudo era proporcionado a eles neste novo ambiente fora da sala humana. E aos poucos, quando aquela matéria humana era percebida cada vez menos por eles já podiam sentir mais a outra matéria ativadora que não havia na sala humana. Assim, a matéria não pura da sala ia sendo substituída por apenas a matéria pura, regeneradora e amorosa dos ativadores. Mas alguns podiam depois estar nesse ambiente, perceber e sentir as duas matérias. Isso acontecia muito por aqueles que já eliminaram a percepção humana quase que imediatamente quando foram resgatados. Suas mentes, já regeneradas, iam sendo eliminadas como uma placenta é eliminada pelo corpo feminino após um parto. Vocês devem achar estranho que eu diga que eles vão eliminar a mente também e não só as memórias e físicos. Mas a mente humana não é nossa original.
não somos a mente. Nós a temos quando somos físicos, nesses mundos de realidades invertidas, nos quais pensamos estar sendo reais e não somos. E no nosso caso, pensando em sermos humanos, e até mesmo isso, não somos. Nós estamos sendo, e alguns nossos estavam sendo também. Nós utilizamos esse canal da mente como cordão umbilical entre mãe e filho, mas neste caso é entre as projeções físicas dos originais e o cérebro. Fica como se a projeção física dos originais tivesse uma linha de internet, que é a mente, e ela utiliza um computador de matéria física chamado cérebro. Assim, a mente que acompanhou eles, aquele canal mental, não era mais necessário para eles. Resgatados e já dentro daquele espaço de energia ativadora, eles podiam ser e estar sendo eles, sem mente. E podiam lembrar, entre aspas, se podemos chamar de lembrar, de tudo e saber de tudo que já viveram e experimentaram. A mente era apenas um canal, não faz parte do que eles, DNAs, são realmente. Isso era o processo de ir voltando ao original e eliminando da mente a ilusão da forma e existência daquela sala, e quando se tornassem ativadores, iriam desconstruindo também a ligação com aquela mente, o canal que permitia a conexão com o físico humano. Ela só existia para isso porque a mente não é o que somos e o corpo também não é. Quando o sistema roubou a imagem dos ativadores e transformou em anjos, elfos ou qualquer outra coisa linda, bonita, amorosa, ele disse alguma vez que os anjos têm mente? Não tem, não é? Não existe mente para aqueles que são os deuses, entre aspas, criados no sistema, não é? Então, a mesma coisa. Os ativadores, que somos nós, em projeção do nosso original, e o nosso original não tem mentes. Eles podem ver tudo, saber de tudo e estar em todo lugar e ser o que eles quiserem. Voltando a falar daqueles que foram resgatados. Ao saírem, eles ainda estão levando consigo a mente, e ela deverá ser trabalhada com respeito e se tornar apenas registro para os ativadores. Esse registro seria como se você guardasse suas lembranças de quando esteve dentro de um jogo que você gostou ou não, ou em algum lugar que você apreciou muito estar ou não, qualquer experiência que virou lembrança. Mas você não pode mais manter essas lembranças como vivas, e aí elas vão sendo deixadas para trás. Uma nota. Nossas memórias, muitas delas são roubadas pelo sistema, mas algumas conseguimos determinar como e até quando elas serão salvas, e muitas vezes quanto delas serão salvas. Para nós que precisamos da mente para utilizar o cérebro, que é a ferramenta da mente, e depois ela, a mente, utilizando o cérebro, passa a servir como intermediária entre onde nós estamos realmente e o mundo de ilusão da sala existencial. Fica difícil pensarmos como ser um ser sem mente estando num corpo humano. E mais difícil fica para alguns nossos cujas mentes estão controladas 100%. Um dia, se nós permitirmos a nós mesmos nos libertar mais de toda a força da ilusão desse mundo, mesmo enquanto ainda estamos aqui dentro, poderíamos ser novamente mentes, mesmo sem utilizarmos o cérebro. Mas muitos não conseguem pensar por um segundo que o que vivem não é real, como a eles for ensinado sobre o que é real. É compreensível, mas também é nossa sentença de prisão eterna se não sairmos dessa bolha de aceitação de que a ilusão que vivemos é a realidade. Aliás, até mesmo as realidades das salas não são reais.
Mas esse tema eu já expliquei em vídeos fora da série Adenen. Adenen significa a história dos nascidos e não nascidos. Um dia, quanto mais desapegados deste mundo prisional formos, poderíamos ser seres dentro da sala ou de salas, sem mentes. Pois assim já fomos antes de terem nos aprisionados em físicos com órgãos que nos fazem aprisionados e dependentes dos recursos do mundo que nos aprisiona. Com o desenvolver da série Adenen, vamos chegar a mais explicações. A matéria ativadora é pura e quem a sente se vê preenchido e tomado por paz plena e profunda. Com ela, aqueles que haviam sido DNAs, humanos aprisionados, podiam voltar a se sentir eles mesmos antes de terem sido aprisionados dentro da sala carente de amor real que é a sala existencial humana. Com a matéria ativadora, eles começavam a sentir na hora certa, quando não precisavam mais viver de emoções e lembranças que tiveram da sala, e voltam a ser o ser puro e amoroso que eram. É difícil de imaginar um ser sem emoções, memórias, lembranças. Isso parece um pouco como os psicopatas? Não, os psicopatas possuem as emoções reversas, memórias e lembranças. Um ser que não é criação das salas não tem emoções, memórias e lembranças, porque não é criação da ilusão que faz parte das salas. E por isso os ativadores ativam o P, pacote de emoções humanas, quando entram nesta sala carente de amor que é a nossa. Mas vamos voltar ao aspirante 2. Enquanto se dirigia para o local onde estava o escudo recomendado pelo aspirante Kaique, o aspirante Guto parou por um momento e ficou a observar 2 novos aspirantes que estavam sendo orientados por um dos ativadores nascidos que já haviam estado na forma humana. Tinham sido DNAs. O porte do ativador nascido era majestoso, elegante e imponente, sem ele se esforçar para isso. Aos poucos, os aspirantes a ativadores, enquanto eliminavam resquícios da sala, eles testemunhavam a libertação e a transição reversa, ou seja, o voltar ao que se era antes, saindo da ilusão e ir passando por estágios anteriores da ilusão, retrocedendo até alcançar o normal do que eram antes de se tornarem aprisionados dentro de um físico e dentro de um sistema prisional e escravizante. Essa transição reversa, o voltar a ser o que se era antes, deu ao aspirante 2 a certeza que deveria ajudar os outros nossos dentro da sala a ter a mesma oportunidade. Ele teve a chance de presenciar alguns daqueles que foram resgatados antes dele e se tornaram aspirantes que, de maneira simples e bela, foram se tornando ativadores, voltando ao normal. Prestem atenção que tudo que se modifica, que se transforma dentro do nosso mundo é irreal. O que é verdadeiro e real não se transforma. Então, os DNAs salvos, eles não se transformavam em aspirantes, não transitavam para algo outro, eles retrocediam, transitavam reversamente, voltando ao que eram antes, bem antes de serem humanos, etc. No nosso mundo, eles nos fazem transitar, transformar e nos mostram como bom tudo que é transformação, inversão, modificação, etc. Esse tema com mais detalhes estão em vídeos fora da Adenen. E o aspirante Guto já havia percebido isso acontecendo com o aspirante ativador 1.
E aquele ativador nascido que estava conversando com outros aspirantes também já tinha completado sua passagem, seu trânsito reverso de libertação. Seus cabelos já não tinham mais as cores que cabelos humanos possuem. Agora tinham os cabelos como dos ativadores não nascidos, feitos com energia de luz dos originais. E os cabelos e as aparências já eram projetadas e semelhantes na pureza dos originais de cada um deles. Cabelos de luz de ativadores não são brancos, mas eu não tenho como achar um desenho que possa mostrar a luz e a matéria, que não é matéria conhecida por nós. Na verdade, nem matéria é, mas é a palavra que tenho para que vocês entendam a história. Esse desenho acima foi feito por um amigo e que vocês podem encontrá-lo no vídeo da série Adendo da História. O vídeo se encontra no BitChute e abaixo estão algumas imagens dele. E nesse vídeo eu expliquei da forma que eu pude como seria a entrada deles na sala e como eles iam se desenhando e criando formas humanas. O aspirante Guto passou as mãos pelos cabelos e por um momento se perguntou se seus cabelos iriam também se tornar de luz dos ativadores. Não é a nossa luz, é a luz dos ativadores. E procurou algo que pudesse refletir sua imagem. Viu uma fonte adiante e caminhou em passos lentos até ela, e mirou-se em sua água cristalina. E vendo seu reflexo, confirmou sua suspeita. Ainda tinha os cabelos fartos e negros do físico humano que experimentou na sala. E o aspirante Kaique já dava sinal de que seus cabelos em cor e matéria da sala humana estavam se desvanecendo e dando lugar aos cabelos de luz ativadora. Muito logo, seus cabelos não teriam mais cores e nem manteriam a matéria da existência da sala. Iriam parecer brancos para os olhos dos que ainda estavam em transição, saindo do casulo de matéria recentemente, ou seja, voltando à tona. E iriam exibir a beleza exuberante dos cabelos feitos por matéria dos ativadores para aqueles que já pudessem percebê-la sem precisar de uma referência de cores e luzes da sala para explicar o que estavam vendo. Lembrem-se que os animes não representam e não correspondem às imagens reais dos ativadores originais, apenas estão sendo usadas para ilustrar e facilitar a narração da história. Eu nem mesmo assisto esses animes, apenas acesso os sites que os disponibilizam. Não tem como desenhar seres que nunca existiram pela criação do mundo de falsidade do sistema em que estamos e pelo poder que a cria e mantém este mundo. Eles não são criações desse mundo enganador nosso. Por isso que quando entram na sala, eles não têm forma humana e precisam desenhar o físico correspondente da sala existencial humana. Essas informações estão em vídeos anteriores. O aspirante Guto deu alguns passos para trás, se afastando da fonte, e seguiu seu caminho até o ambiente de onde estavam os escudos de Solkif. Pelo caminho, avistou os novos aspirantes que estavam entretidos ouvindo ao imenso ativador não nascido que conversava com eles. Ele gostaria de parar para escutar o que conversavam, mas desejava ansiosamente visualizar sua família humana que ainda estava na sala. Logo avistou o local dentro daquele ambiente onde os escudos ficavam. Em passos rápidos, circulou as galerias da ala de escudos. Estava ansioso para chegar na ala dos escudos Solkifes. A beleza e energia que os ativadores emanavam levava o aspirante 2 a uma sensação de paz indescritível. Era a paz que vem da energia única dos ativadores. E ele sabia que essa energia de paz plena e pura era o que ele e todos os DNAs eram e são fora do mundo de ilusão, quando não estão em forma física aprisionante.
Ou seja, todos nós somos essa energia de paz plena, que é roubada assim que entramos para este mundo, e ficamos aprisionados na forma física e em tudo que vivenciamos na sala existencial humana. No caso dele, a forma aprisionante foi a forma humana. Mas poderia ser qualquer outra forma, como a dos animais também. Na ala onde estavam os escudos, havia algumas imagens de ativadores que foram aprisionados ou desfibralizados pelos terríveis repulsantes e sabotadores dos retorcidos. Desfibralizar significa quando os repulsantes sabotadores, Androx ou outros do exército maligno dos retorcidos roubam fibras energéticas do desenho de transparência inicial dos ativadores. Essa energia mais pura e impossível de se criar nas salas era muito cobiçada pelos Androx, conhecidos também por Androx-gels. Eles se mantêm roubando fibras energéticas do desenho de transparência inicial que permitem a todos os ativadores desenhar tudo o que desejarem dentro de qualquer sala. E podiam desenhar qualquer coisa que possa ser criada, inventada dentro das salas e nos planos do mental humano, onde havia as atividades e ataques dos retorcidos e sua corja de criaturas sem vida real, mas com vida real ilusória, como tudo mais das salas em que eles existiam. Podiam ser ilusórios, mas a mente dos DNAs manipuladas viviam dentro das salas, aceitando a ilusão como realidade. Então toda a sala, o sistema e os retorcidos são sustentados pelas mentes dos DNAs aprisionados. E nesse plano, eles podiam cruelmente desfibralizar os valentes e amorosos ativadores novatos. Raramente, um ativador experiente é capturado por eles, mas aconteceu com alguns e pode acontecer quando estão em missão de resgate de outros ativadores ou mesmo dos DNAs. Tudo ficará mais claro à medida que eu for contando a história. As imagens da galeria de escudos que foram desenhados na existência pelos ativadores com seus halos, poderíamos compará-los a quadros, mas são imagens projetadas pelos originais dos ativadores que foram desfibralizados. E era tudo em memória a eles e para servir de exemplo àqueles que voltavam à tona e que servisse de convite e exemplo para eles se unirem à missão da frente de libertação e resgate. E ficava também de exemplo e convite para que eles possam, assim que voltam à tona, conhecer a verdadeira guerra que existe e que os ativadores enfrentam para que possam resgatar os nossos que estão aprisionados dentro da SEH, Sala Existencial Humana. Os originais dos ativadores que foram desfibralizados podem trazê-los de volta, ou eles podem ser substituídos por ativadores de outros originais. Mas, mais à frente, em novos vídeos, iremos conhecendo como acontece a volta de um ativador desfibralizado. As imagens dessa ala dos escudos flutuavam como se estivessem pregadas em paredes não existentes. Paredes que a mente consegue ver como parede quando se precisa ver como parede. Guto foi atraído por algo a cintilar, como se fosse uma luz, mas não era a luz que conhecia na sala humana. Eram luz dos escudos. Prestando atenção, percebeu o nome logo abaixo. Escudos, Sokifitsi Fox. Ah, ali estavam eles! Finalmente poderia experimentar a força e poder dos ativadores que os desenharam. A beleza desses escudos era indescritível, desenhadas por ativadores que nunca nasceram. Portanto, são aqueles que vêm direto da projeção dos seus originais sem nunca terem sido aprisionados, ou seja, nunca nasceram, são puríssimos. Os ativadores não nascidos os fabricam diretamente com a matéria que retiram do halo que tem nas costas. E esse halo parece com o escudo.
Poderão perceber que às vezes eu vou usar a palavra halo e outras vezes escudos. Porque eles não são somente escudos. O halo pode liberar o desenho que os ativadores quiserem. O halo faz parte da forma deles e é como se fosse feito da pele, da consciência ou do DNA do sangue. Não DNA, os desenhistas, de cada um deles. Imagina se você pudesse desenhar com a matéria da sua consciência, ou tirar a matéria da sua pele e criar desenhos com ela. Aqui mesmo, no nosso mundo, eles mostram em filmes de ficção armas que funcionam com o DNA do soldado. Essa arma, que é uma máquina, reconhece o DNA, talvez pelo sangue ou toque da pele ou informações que obtém antes e durante a aproximação de cada soldado. Funciona como um sensor também, de aproximação e reconhecimento daquele soldado, DNA dele, ou qualquer outro jeito que essa máquina faça para obter essas informações apropriadas. O halo faz parte da forma deles dentro das salas, assim como em todos os planos do mental. Imagina se você criasse o mundo com a sua mente. Ali ia ter uma identidade sua, e outra pessoa construísse com a mente dela e iria ter a identidade da mente da outra pessoa. Em vídeos anteriores poderão rever as explicações sobre eles. Os escudos não são fabricados por nenhuma matéria dos planos do mental humano. Pertence ao tudo que somente eles, os ativadores, possuem quando passam a significar existência e forma quando adentram as salas. E eles não são matéria que conhecemos na sala humana. Bom, hoje eu paro por aqui, vamos continuar na quarta parte. Vocês gostam dos meus vídeos e da história dos nascidos e não nascidos? Então, me apoiem no meu Apoia-se. Qualquer quantia é bem-vinda. Por favor, acessem o link do meu Apoia-se somente nos meus canais. Não aceitem links de outros canais, grupos, pessoas, seja no YouTube, no Facebook, no Telegram ou qualquer outra plataforma. Não aceitem. Mais informações estão abaixo da descrição dos meus vídeos. Em memória do meu filho Shifu-Joy, vida abreviada em 15 de abril de 2021. Direitos da história de Yet-T Diva-Hide. Agradecimento à mensagem amorosa e doce que me permite contá-la e me dá forças para continuar a passá-la. Se encontrarem os meus vídeos em qualquer canal, grupo, página, sites que não autorizei e estejam usando os meus vídeos indevidamente, por favor, denunciem. Denunciem no YouTube, no Telegrama, no Facebook. Se vocês não conseguirem, envergonhem aqueles que estão usando meu material como isca para atrair as nossas pessoas que serão atraídas pelos meus vídeos e pela minha mensagem e vão segui-los, porque eles são todos encantadores de gente boazinha. E nossas pessoas fisgadas acreditarão que eles estão fazendo isso para me ajudar, porque são meus amigos, porque gostam dos meus vídeos. Não percebem o deboche. E elas ficarão aprisionadas nos guetos desses afanadores, que vão oferecer cursos, palestras, vídeos, apostilas, ou mesmo redirecioná-las para outros grupos, outras páginas, sites, amigos deles, que repassam para as nossas pessoas outros assuntos e temas que não despertam, não ajudam a mente das nossas pessoas de jeito nenhum a se libertar dos grilhões das crenças gerais deste mundo. Muitos roubaram, afanaram meus textos e modificaram, mascararam a mensagem, misturaram a minha mensagem com mais crenças do nosso mundo, desse sistema senzala em que estamos. Me ajudem a proteger a mensagem amorosa, original e humana que passo, pois assim estarão ajudando a nós mesmos e a nossa humanidade. Esse roubo, essa afanação, não se passa somente na língua portuguesa. Desde que comecei a passar a mensagem, foi roubada, foi afanada, foi modificada em outros idiomas também. Como muitos de vocês não sabem outros idiomas e não acessam
outros canais do mundo inteiro, paralelamente ao que vocês buscam na internet brasileira, vocês não conseguem captar essas pessoas, vocês não conseguem ver as pegadas delas, vocês não conseguem também ver onde está a mensagem, porque para vocês identificar a mensagem, vocês têm que se dedicar a ela e de maneira bem sincera e amorosa. Então, depois disso, podem disfarçar a mensagem como for e vocês vão detectá-la. Obrigada desde já. Jetzt die Wahrheit.